Ok, pessoal, então continuando o nosso vídeo, estamos falando da medicina legal. Esse é o vídeo número 2. E na aula passada nós falamos sobre a parte introdutória da medicina legal. E nós paramos no artigo 160 do Código de Processo Penal. Antes, porém, faremos uma retificação. No vídeo passado eu disse que os quesitos não oficiais, ou seja, os quesitos acessórios, eram feitos por quem requisitava a perícia. E na realidade não. Na realidade, os quesitos acessórios são feitos por quem preside o inquérito. No caso, por exemplo, mais comum, delegado de polícia, se for um crime militar, o oficial, o presidente do IPM. Então, por quem elabora por quem preside o inquérito. Então, a pessoa que preside o inquérito, ela sim fará os quesitos acessórios, se assim achar necessário. Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Então, como nós já falamos no vídeo passado, cada crime possui o seu quesito. Então, imagine, por exemplo, alguém que está fazendo um laudo de conjunção carnal para um crime de estupro, um possível crime de estupro. Então, ele vai responder os seus quesitos obrigatórios. O que acontece? Ele vai fazer a perícia lá no local adequado e vai ser minuciosa, ele vai examinar, ele vai anotar, descrever no laudo tudo aquilo que achar necessário e vai responder os quesitos. Houve conjunção carnal, a vítima era virgem e outros quesitos que estiver no laudo. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. Na prática, nunca é cumprido esses 10 dias, mas nós devemos guardar esse número para a nossa prova, e lembrando que, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos, pode ser prorrogado esses 10 dias. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. Antigamente havia aquele dilema, não pode fazer perícia o corpo de delito à noite. Isso é mentira. Antigamente havia aquela dificuldade de iluminação, talvez as lâmpadas não fossem tão eficientes como as de hoje, então havia esse dilema, mas isso é errada a afirmação que diz que não se pode fazer perícia à noite. A perícia, o corpo de exame de delito, pode ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. Continuando, o artigo 162 do Código de Processo Penal diz que a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo ou que declararão no auto. Detalhe: a autópsia, como nós já falamos no vídeo passado, a autópsia é o exame feito num cadáver humano, a necrópsia é gênero, do qual a autópsia é uma espécie. Por exemplo, pode ser feita uma necrópsia no animal, pode ser feita uma necrópsia no ser humano. E essa necropsia no ser humano é chamada de autópsia. Pelo menos 6 horas, porque a partir da 6ª hora já estão visíveis os sinais de morte, para que não aconteça, como já aconteceu até em pessoas famosas, quando vai exumar, lá abrir o túmulo para verificar a causa da morte, descobre lá que o defunto lá está em uma posição invertida, a parede lá do caixão está arranhada, porque é uma falsa morte. Acontece que aquelas pessoas que possuem essa doença, a catalepsia patológica, elas têm sinais semelhantes ao da morte. O corpo fica rígido, o coração quase para. Então, antigamente confundia-se muito. Hoje a literatura médica legal diz que isso é quase impossível, pois a aparelhagem hoje é suficiente para detectar a morte. Mas prevalece ainda no Código de Processo Penal essas 6 horas, salvo se pela evidência dos sinais de morte julgarem que possa ser feita antes. Ou seja,
Vamos supor que os sinais de morte sejam evidentes, ele está lá decapitado, está, já perdeu todo o sangue do corpo por hemorragia. Então o perito vai descrever no laudo e vai continuar fazendo a perícia, né? Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não haver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Então, só aqui nesse parágrafo único, há várias questões possíveis de prova e nós vamos prestar muita atenção nos detalhes. No caso de morte violenta, por exemplo, um idoso lá com 100 anos de idade, está doente, está com insuficiência, dificuldades para respirar, já está no balão de oxigênio e ele vem a falecer. Está na ordem natural da vida. Não é necessário ali a perícia, não é necessário o exame de corpo de delito. Por quê? Primeiro, porque não há crime. E segundo, já está na ordem natural da vida, né? Mas agora imagina um adolescente de 15 anos que aparece morto dentro de casa. Não é normal uma criança de 15 anos morrer por causa natural. Então deve haver a perícia, né? E nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, né? Imagine, por exemplo, um acidente de trânsito, quando a pessoa que está no banco do carona é arremessada para longe, quebra o pescoço e é visível a causa da morte. Não é necessário, então, o exame de corpo de delito. Basta apenas o exame externo do cadáver, ou seja, o exame cadavérico, né? Chamado exame cadavérico. Só que, se for a vítima, o motorista, deve-se sim fazer a perícia, porque futuramente alguém pode perguntar se ele não estava bêbado, então é necessário, se for o motorista, fazer então o exame de corpo de delito. Se não for o motorista, no caso de exame, aqui o exemplo de acidente de trânsito, né? Mas qualquer outra morte, por exemplo, alguém escorregou de um alto de um prédio, caiu, foi lá, todo mundo viu que foi um acidente, ele era o dono da casa e não há o que apurar, não há infração penal que apurar, então o que acontece? Não é necessário o exame de corpo de delito. Somente o exame cadavérico é suficiente nessa situação. Continuando então o nosso estudo, nós vamos falar ainda um detalhe sobre o exame cadavérico, né? O exame cadavérico é o exame externo do cadáver, né? Quando a causa for evidente, né? Comum, como eu já falei, no interior, né, nas cidades do interior, em acidentes de trânsito, né? Menos se for um motorista, como eu já falei, né? E quais casos que usa-se, no caso de reconhecimento do cadáver, usa-se. Então há 3 exames mais comuns para reconhecimento do cadáver. Primeiro, o exame odontolegal. É o exame da arcada dentária, né? É obrigatório que todo dentista possua a arcada dentária do seu paciente, então é feito esse exame. Segundo, o exame datiloscópio, né? A datiloscopia, ou também conhecido como papiloscopia, é o exame da digital para provar. E o terceiro, o DNA, o exame de DNA, que também é muito eficiente para reconhecimento de cadáver. O maior problema desses exames é que necessitam de ter um banco, uma amostra anterior. Como você vai comparar o DNA da pessoa? Tem que ter um parente próximo para recolher o material. O datiloscópio, ele tem que ter feito um exame antes, né? Precisa da identidade dele. Assim como o odontolegal, deve haver um exame anterior no dentista para que possa comparar posteriormente. E muitas vezes não há, é um indigente que não possui e fica difícil a realização desses exames, né? E o cadáver no IML, né? 3 situações o cadáver vai para o IML, o Instituto Médico Legal. Quando que é obrigatório o exame lá no Instituto Médico Legal?
Morte violenta. O que vem a ser morte violenta? É a morte causada por causa externa. Afogamento, envenenamento, enforcamento, são causas externas da morte. Agora, o indivíduo está internado com problema cardíaco e sofre um infarto. Não é necessário o exame, porque não foi morte violenta, está na ordem natural. Morte suspeita. Lembra aquele caso que eu falei de um adolescente de 15 anos? Não é normal um adolescente de 15 anos ter uma parada cardíaca. Então, morte suspeita. Deve ir ao IML. E os não identificados. Foi achado pedaços de corpos, foi achado alguém morto, ele não foi identificado, deve ir ao IML. E o restante? O restante pode ser feito, né, por atestado médico em lugar diverso. Morreu no hospital, ali o médico vai atestar a sua morte. Mas nesses 3 casos devem ir ao IML. Então, vamos atentar para essa situação. Pessoal, um detalhe. Quem pode requerer, né, o exame de corpo de delito? Pode ser autoridade policial ou judicial, juiz, promotor, delegado de polícia e presidente de IPM, inquérito policial militar. Então, esses podem. Conselheiro tutelar não pode mais. Então, vamos repetir, quem pode: juiz, promotor de justiça, Ministério Público, né? Presidente de IPM e delegado de polícia. Essas autoridades podem requisitar a perícia, o exame de corpo de delito. Podem requisitar. Artigo 167, né? Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nós falamos anteriormente que sempre que há infração penal deixar vestígio, será obrigatório o exame de corpo de delito, não podendo suprir a confissão do acusado. Aqui nós vemos que se não for possível o corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe. Então vamos atentar, porque muitas vezes, imagine também alguém que morreu há um certo tempo, com uma facada na região abdominal, e foi enterrado em cova rasa. Após alguns anos, alguém lembra de fazer a perícia, né? Devido à morosidade do judiciário e as condições de certos lugares. Então alguém lembra de que tem que fazer a perícia. Aí vai fazer, só que a faca, o punhal, a arma qualquer, só atingiu a partes moles. Então, na hora da perícia, não encontra-se nada. Mas a prova testemunhal, que foi feito lá o boletim policial, foi feito também lá no hospital, no posto de saúde, na emergência onde foi atendido, está lá dizendo que ele foi atendido com a perfuração na abdômen que levou à morte. Então não há vestígios para o exame naquele momento, mas aquela prova testemunhal anteriormente poderá suprir-lhe a falta. Artigo 168. Em casos de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Como eu falei, quem pode requisitar o exame de corpo de delito? Autoridade policial, judiciária, Ministério Público, presidente de inquérito policial militar. Mas aqui, se no caso de lesão corporal, se o primeiro exame for incompleto, outras pessoas podem também requerer depois, podem solicitar o ofendido, o acusado ou seu defensor. Então, no caso do exame complementar, mais esses 3 aqui também estão incluídos aqui. Um detalhe, eu disse e vou repetir, no caso de exame de corpo de delito, quem pode requerer a perícia?
juiz, Ministério Público, delegado de polícia, né, que é a autoridade policial, e presidente de inquérito militar, né, inquérito policial militar, IPM. O que acontece? Quem pode solicitar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode solicitar a perícia. O interessado pode lá solicitar ao delegado, que vai requisitar. Ele pode solicitar ao juiz, que vai requisitar. Então, solicitar, qualquer pessoa pode. Requisitar, só as autoridades que foram mencionadas. Parágrafo único, ainda falando de corpo de delito. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Nós veremos adiante a questão do artigo 129 do Código Penal, que fala da lesão corporal. Há o exame, a perícia inicial, e muitas vezes, após 30 dias, existe o exame complementar. E quando for haver esse exame complementar, então o perito deve ter em mão, então, o auto do corpo de delito, para que ele possa retificá-lo ou suprir qualquer deficiência naquela perícia. Parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Esse é o exame complementar. No caso de uma das hipóteses da falta grave, o parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, incapacidade para as funções habituais por mais de 30 dias. Então, como que vai saber se ele vai ter a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Deve ter um período após 30 dias. Então, o que acontece? Se for preciso, né, se o indivíduo está sendo enquadrado ali no 129, após 30 dias a vítima deve fazer o exame então complementar. Então é isso que está nos dizendo o parágrafo 2º desse slide. Artigo 180, né? Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto de exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro se este divergir de ambos. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Detalhe, atenção, é o seguinte: hoje não mais são necessários 2 peritos oficiais, apenas um. Mas se for perito ad hoc, aqueles profissionais de outras áreas, que não seja perícia médica, que foram nomeados para aquele ato, né, eles são os peritos ad hoc. Se eles divergirem, então o juiz pode nomear a autoridade, né, nomeará um terceiro desempatador, e se divergir não tem jeito, aí deverá fazer uma nova perícia. Esse é o artigo 180, nós vamos dar sequência. Eu faço uma pergunta para vocês agora, nesse instante. O laudo pericial vincula o juiz? O juiz deve tomar sua decisão com base no laudo? Vem a resposta: não. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. O que nós devemos entender? A perícia médica, o laudo pericial, é só uma peça judicial. É uma peça. Ela nem sempre é a mais importante, né? Então, o juiz não ficará adstrito, ele não está vinculado ao laudo. Ele pode aceitá-lo, rejeitá-lo, no todo ou em parte. Ele pode aceitar parte do laudo e tomar sua decisão. Lembrando, a você que já estuda direito, já é conhecedor do direito, toda decisão do juiz deve ser motivada. Então, ele não está adstrito ao laudo, mas ele deve motivar sua decisão se sua decisão for contrária ao laudo. Artigo 184. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.
o exame de corpo de delito ele é obrigatório se houver vestígios, salvo naqueles casos que nós falamos, né? Que causa externa, que não há infração criminal a apurar, né? Mas sempre que a infração penal deixar vestígios, será obrigatório o exame do corpo de delito. Então o que acontece? Salvo nesse caso, o juiz ou autoridade policial pode negar a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Por exemplo, há um crime e já foi comprovado, mas é o advogado de uma das partes, para que ele atrasar o julgamento, né? Acontece muitas vezes que o advogado quer atrasar o julgamento para poder prescrever ou para que possa haver uma liberdade por excesso de prazo. O que acontece? Então, se a autoridade entender desnecessária aquela prova, aquela perícia, então ela pode negar, salvo no caso de exame de corpo de delito, se houver infração a apurar. Pessoal, nós paramos por aqui esse vídeo, aguardo vocês no próximo, onde nós falaremos de traumatologia forense, que é o campo mais amplo do nosso trabalho que nós iremos fazer. Um abraço a vocês, até o próximo, valeu!